7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo falando pra vocês sobre as vantagens e desvantagens de ter um gato. Eu tô com a voz meio estranha porque eu tô gripada, então relevem. Mas espero que dê pra vocês entenderem tudo que eu quero falar. E qualquer dúvida vocês já sabem que pode deixar aí embaixo, né? Então vamos começar. Bom, os gatos, a primeira vantagem é que os gatos são silenciosos. Ou seja, eles não... O cachorro, por exemplo, faz muito barulho por qualquer coisa e tal. E gatos não, gatos são super tranquilos, são super quietos. E eles só vão miar, normalmente, pelo menos aqui em casa, eles só miam quando eles querem comida, ou quando não tem água, ou quando não tem quando a caixa de areia não tá limpa. Então assim, é um miado pra te avisar que tem alguma coisa, e aí tu só resolve aquele problema e eles não fazem mais barulho nenhum. A segunda vantagem de ter um gato é que apesar deles serem bem gordinhos e tudo mais, conhecidos como serem gordos e tal, eles não são muito comilões, eles comem apenas o que... quando estão com fome. Quando eles são filhotes, eles comem mais do que quando eles são adultos. Por exemplo, aqui em casa a Trica come bem mais do que o Kovu, mas o Kovu já tá castrado há 1 ano e tudo mais, e já tem mais de 1 ano, né? Então ele come pouco, assim, relativamente perto da Trica, apesar dele ser bem gordinho. Vantagem número 3. Eles não precisam que tu ensine eles a fazer as necessidades dele em um lugar. É só tu ter uma caixa de areia que eles vão fazer. Óbvio que existe alguns poréns, algumas coisas. Por exemplo, o Kovu, ele faz o número 1 certinho na caixa sempre. E o número 2 ele faz quando ele tá afim de fazer na caixa, quando ele não tá, quando ele acha que a caixa tá muito suja, ele faz fora. Mas é só o número 2, então é mais fácil de limpar. Mas o normal dos gatos, eles fazerem tudo, as necessidades todas na caixa de areia direitinho. Então assim, é uma coisa que tu não tem que te preocupar. Por exemplo, o cachorro tu tem que ensinar a fazer no lugar e tal, e o gato não, né? Número 4. Eles são muito independentes, então assim, se tu for uma pessoa que não fica muito tempo em casa, que quer ter um bichinho mais pra ficar à noite ou durante o dia quando tu fica, independente de horário, eles são super companheiros, mas eles também são super independentes. Então eles se viram bem sozinhos e na maior parte do dia em si, eles dormem. Então não vai fazer muita diferença se tu tá em casa ou não, né? Número 5. Eles são muito higiênicos. Além de fazer as necessidades na caixa de areia e tal, e de querer que essa caixa esteja sempre limpa, eles tomam o seu próprio banho sozinhos. Então eles estão sempre se limpando, sempre se cuidando. E se tu quiser dar banho, eu já fiz um vídeo, né, explicando como é que eu dou banho neles, mas se tu quiser, a frequência é bem menor do que um cachorro, por exemplo, que vai estar sempre sujo, né? Eles não ficam fedidos, eles são super higiênicos mesmo, então se nem quiser dar banho não precisa. Número 6. Eles são pequenos, então eles se adaptam a qualquer lugar. Por exemplo, eu moro num apartamento, não tenho condições de ter bicho, não sei o que. Tenho um gatinho, porque é uma baita vantagem, porque ele não vai crescer muito, eles são super pequenos, se adaptam em qualquer lugar. E a casa, o apartamento em si, a parte que eles puderem ficar, eles vão explorar e tudo mais. E aí eles vão se adaptar ao ambiente que eles têm. Se eles têm uma casa grande, eles vão andar por toda a casa, se vocês liberarem, claro. Assim como se tiver um quartinho só, eles vão ficar naquele quartinho e se adaptam bem. Vantagem número 7. Eles são bem comportados, assim, são bem cuidadosos, vamos dizer assim. Tirando a fase de criança, que qualquer bicho, quando é filhote ainda, ele tem que explorar, ele tem que conhecer e tudo mais. Então a Trica, ela ainda tem essa coisa, essa energia, assim, um pouco maior. Mas mesmo assim, eles são super cuidadosos. Por exemplo, a gente tem um monte de brinquedos que a gente comprou na época do Kovu ainda. E, tipo, ainda existem, sabe? Os da Avro, todos que a gente comprou, ela detona. Então, assim, eles são cuidadosos, eles são calmos nesse sentido. E também, quando eles resolvem caçar e tal, eles não estragam as coisas, né? Então os brinquedos vão durar muito. Vantagem número 8. Eles são muito fiéis. Apesar de todo mundo falar que gato não gosta de dono, que gato não se apega a pessoa, não sei o que, eles são super carinhosos, são super, pelo menos aqui em casa, eles são super ligados na gente. E assim,
eles são muito de ti, assim. Se tu senta num lugar, eles vão atrás de ti. Se tu deita num lugar, eles querem estar sempre perto. E também quando chega uma visita, por exemplo, aqui em casa, a Trica ou ela vai conhecer e explorar porque ela ainda é muito curiosa, ela tem essa coisa de explorar mesmo as coisas, de conhecer e tal. E o Kovu, ele já se esconde em algum lugar, então ele não gosta de gente estranha. E isso de uma certa maneira te mostra que ele só gosta de ti, que ele só confia em ti. Mas é claro que se tu quer mostrar os teus bichinhos pra outras pessoas, isso é ruim, porque sempre que chega alguém a gente quer mostrar o Kovu e ele fica escondendo. Então assim, eles têm essas vantagens de ser muito fiéis a ti e de gostarem muito de ti, mas eles também às vezes se escondem por causa disso, porque só gostam de ti. Vantagem número 9. Eles são muito divertidos. As pessoas acham que ter gato é só ficar dormindo, que eles vão, como eu disse, eles ficam dormindo a maior parte do tempo. Mas se tu pega e vai ver um gato acordado, é muito engraçado. Eles pulam, eles caçam, eles fingem, principalmente se eles estão brincando com alguma coisa ou estão caçando alguma coisa. É muito engraçado. Tu te mata rindo dos bichos, então eles são divertidos, apesar de também serem bem tranquilos e tudo mais. Então tudo tem as suas horas e os seus momentos, tu consegue se divertir e ser calmo ao mesmo tempo com eles. E a vantagem número 10 é que eles não precisam ser levados para passear. E assim, tu pode manter, e eu até aconselho que vocês mantenham, sempre o gato dentro de casa o tempo todo. Você não precisa levar ele na rua, não precisa fazer nada, porque assim ele não vai contrair doenças, não vai se machucar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo, quando eles são castrados, ensinados, eles podem sair e voltar pra casa, eles voltam sozinhos. Mas eu não aconselho a fazer isso, tá? Não estou dizendo que vocês devem fazer isso, mas se vocês fazem também, os bichos de vocês, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que você não precisa tirar um tempo do seu dia pra ir passear. Por exemplo, um cachorro a gente precisa passear, né? E os gatos não. E além de tudo, eles são muito fofinhos e bonitinhos e queridinhos. E assim, eles te agradecem também muito, sabe? Por exemplo, o Kovu aqui, quando a gente põe comida, ele vem, roça na tua perna e agradece, assim. E aí depois que ele vai comer, sabe? A Trica já é uma draguinha, ela nem agradece muito, mas ela também vem, é carinhosa e tudo mais. Agora, as desvantagens de ter um gato. Bom, as desvantagens é que independente, a menos que tu pegue aquele gato pelado lá, ele vai soltar pelo. Então assim, tuas roupas vão ter sempre com pelo, independente do tipo de pelo que ele tiver, tu vai ter pelo nas roupas e isso é uma coisa que tu vai ter que te acostumar, porque senão tu vai ficar te irritando toda hora, porque eles soltam bastante pelo. Não assim tanto na casa, sabe? Às vezes quando a Avril entra, ela solta mais pelo do que eles, mas em roupas, em cobertas, em toalhas, tudo que eles se encostam e deitam, vai ficar pelo. Desvantagem número 2. Eles são exploradores, então eles vão querer subir em tudo que é lugar. Por exemplo, os nossos aqui, eles adoram tentar subir na mesa. A gente já tentou ensinar um monte de vezes que não é, sempre que a gente vê a gente xinga, mas às vezes quando a gente não tá por perto eles sobem. Então assim, tem que sempre tentar deixar alguma coisa pra impedir que eles subam nos lugares, porque eles gostam de ficar cada vez em lugares mais altos. Desvantagem número 3. Por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês derrumarem alguma coisa no chão e aí, chamar o bicho pra comer, né? Tô com preguiça de juntar e tal. Gato é muito chato pra isso, eles são muito frescos, eles não comem qualquer coisa. Ou então tu vai dar alguma coisa ali que tá com pressa pra entregar um pedacinho de carne pra ele, crua, por exemplo. Tá cortando a carne, tirou uma pelezinha, vai dar pra eles. Eles vão cheirar, vão olhar, vão tocar, vão caçar, e aí depois eles vão comer. Então assim, eles são bem lerdos nessa fase, nessa parte, vamos dizer assim. Então eles são frescos nesse sentido, é uma desvantagem. Desvantagem número 4. Eles precisam de arranhadores. E mesmo quando às vezes tu consegue uns arranhadores pra eles, eles vão arranhar algumas coisas até eles aprenderem que aquilo lá não é um arranhador. Por exemplo, o nosso sofá está uma coisa linda porque eles acharam que era arranhador no início. Desvantagem número 5. Eles são bichos noturnos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando tu quer dormir, eles querem brincar e sair correndo e fazer bagunça. Apesar de eles serem bem silenciosos, de virem dormir contigo às vezes dá uma louca neles, principalmente quando eles querem fazer o número 2, mas sei lá o porquê não vão fazer, eles saem correndo pela casa. E aí às vezes eles te acordam nesse sentido.
Mas os nossos aqui em casa são bem tranquilos, isso é muito raro de acontecer, mas acontece, né? Então, por serem noturnos, eles ficam com mais energia à noite, que é quando tu normalmente está com menos energia. Desvantagem número 6. Eu prefiro deixar os meus gatos presos em casa, então essa é uma desvantagem pra mim, né? Porque o meu método de cuidar deles é mantendo eles dentro de casa. Então essa é uma desvantagem pra mim, que é ter que deixar tudo trancado sempre. Então se a gente abre uma janela, tem que pôr uma tela. Tem que estar sempre tudo tentando fechar a porta, fechar a janela, tem que estar sempre cuidando de tudo isso, porque senão eles podem escapar, e aí como os meus não estão acostumados a ir pra fora, eles podem fugir, se perder, e aí acabar sofrendo alguma coisa, né, por não conseguir voltar pra casa. Não que eles não queiram, mas por não conseguir, por não saber. Então é uma desvantagem, tem que manter isso tudo sempre fechado. Desvantagem número 7. Apesar deles serem bem carinhosos, de eles virem às vezes quando tu chama, não é sempre que isso acontece. Por exemplo, quando tu chama um cachorro, tu pode chamar ele do que tu quiser. Se tu falar, se tu estalar os dedos, assobiar, fazer qualquer coisa, ele vai vir correndo. O gato não. Às vezes tu quer que o gato venha e tu chama. Se ele não tá afim, ele não vai vir. Então é uma desvantagem, assim, porque ele não é que nem um cachorro, né? Então se tu tá procurando um cachorro, pega um cachorro, não pega um gato, porque eles são diferentes nesse sentido. Desvantagem número 8. Não pense que porque tu vai ter um gato, tu não vai ter gastos, tá? Assim, é um filho, tu vai ter gasto com veterinário, independente dele ficar doente ou não, tu vai ter gasto com vacina, né, que tem que dar, tu vai ter gasto com comida, com areia, com coisa. São gastos que tu tem que estar preparado. Então se tu vai pegar um bichinho, tem que te preparar porque tu vai gastar. Não é muito, tá? Não é assim uma coisa absurda e tal, mas tem que comprar ração todo mês, tem que comprar areia todo mês, e é tipo um dinheiro que tu literalmente vai comprar pra eles cagar em cima. Mas são coisas que tem que comprar. Desvantagem número 9. É mais difícil de tu viajar, se tu gosta de viajar muito e tudo mais, se tu tiver um gato do que se tiver um cachorro. Por exemplo, o cachorro, tu consegue levar ele e ele vai ficar super bem tranquilo. Então, se tu levar ele pra algum outro lugar, tem essas casas que cuidam de bichos e tal, ele vai ficar bem. O gato não, o gato gosta de ficar num ambiente só. Se tu leva ele pra outro ambiente, ele vai ficar estressado, vai ficar mal e tal, até ele se acostumar, daí depois tu vai voltar pra casa, ele vai se estressar de novo, ele não gosta de andar de carro. Então assim, é um estresse a mais pro bicho que tu tem que levar em consideração quando tu for viajar e tal. Ou então se tu deixar ele dentro de casa, tem que ter alguém pra vir botar comida e tudo mais, porque eles são muito independentes, mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidado, né? Tem que ter alguém que venha trocar a água deles, se acabar ou se estiver suja, ou alguém pra botar comida todo dia, porque... E as pessoas às vezes elas acabam botando comida, isso é uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Toda vez que o gato mia, ela vai botar comida. A gente acostumou os nossos aqui assim. Se miou e tem comida, a gente põe ele na frente do prato e mostra que ainda tem comida. A gente não coloca mais comida até eles acabarem de comer. E isso dá muito certo. Às vezes a Drica, ela é um pouco mimada, assim. Então ela vai e tenta mia, até que daqui a pouco ela vai lá e olha, opa, tem comida, e continua comendo e nem se abala, sabe? Então assim, às vezes as pessoas acham que tem que pôr comida na tigela a mais, e porque ele não vai comer aqui da velha, nada a ver. Aqui em casa não funciona assim, é só ensinar direitinho que eles comem. Desvantagem número 10. Por eles serem muito higiênicos e tudo mais, eles acabam se lambendo e vão acumulando pelos na garganta deles, o que de vez em quando, eu posso dizer até que de vez em nunca praticamente, eles vão ter que soltar essas bolas de pelo. Isso aconteceu com a gente aqui em casa, acho que umas 2 vezes só com o Kovu. Com a Drica ainda não aconteceu, então assim, é realmente raramente que acontece, mas uma vez ou outra, no ano talvez, tu vai encontrar uma bola de pelo, tu vai encontrar alguma coisa que eles vão passar mal por causa disso. Então é uma desvantagem, né? Porque não é legal ficar recolhendo essas coisas no chão. E isso eles realmente fazem no chão, tá? Mas, gente, é muito melhor as vantagens do que as desvantagens, né? São desvantagens bobinhas que a gente consegue passar e deixar passar e tudo mais, porque o amor que eles têm pela gente é muito maior. Então se você tava em dúvida de ter um cachorro ou um gato, espero ter ajudado vocês. Se você tava em dúvida de comprar, adotar, seja lá o que você for fazer, um gato ou não,
Espero ter ajudado vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem saber o que meus gatos fazem de diferente e tal, por que eles fazem, pode perguntar aqui também. Ou então, se o gato de vocês faz alguma coisa diferente do que eu disse, pode falar aqui também. A gente pode descobrir coisas novas, porque eu também tô falando da minha experiência, tá? Eu tenho 2 gatos, né? Pra quem não sabe, um macho e uma fêmea. Os 2 são castrados, então eles têm uma maneira de ser, como eu disse, cada um tem a sua maneira. Por exemplo, a Trica, ela é bem mais dada, vamos dizer assim, e o Kovu é bem mais reservado, mas ainda assim, essa maneira global que eu falei aqui é como eles são. Então é isso, espero ter ajudado. Relevem que o meu caderninho ficou aparecendo, mas eu precisava anotar todas essas dicas, né, pra mostrar pra vocês. E é isso, pessoal. Um beijão. Ah, nosso Instagram tá cheio de foto dos meus gatinhos, então se vocês quiserem ver lá eles, sempre tem uma foto nova, praticamente todo dia eu tiro alguma coisa, que é Aline Y Marcos, e a nossa página no Facebook é Operação Casamento, que também eu compartilho as fotos lá do Instagram pra quem não tem. Agora eu tô compartilhando as minhas fotos na página também. Então é isso, pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus, desculpa a minha voz. E até o próximo vídeo. Tchau!